Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 22 passado, nós nos lembramos da chegada de São José Maria Escrivá ao Brasil. Ele chegou no dia 22 de maio de 1974 e esteve no Brasil até o dia 7 de junho. Hoje, nesse 22 de maio, que acabamos de passar, já se realizaram 46 anos dessa visita. Eu pensava que poderíamos comentar um pouquinho sobre a importância, de termos um santo visitando o nosso país. Porque, de fato, quando um santo visita um país, ou quando nós conhecemos uma pessoa que futuramente, já em vida, já se apresenta como santa e futuramente poderá ser canonizado, nós entendemos que esse santo, ele percebe melhor todas as realidades que estão à sua volta, Conhece melhor as pessoas, compreende melhor a sociedade do ponto de vista de Deus. Os seus conselhos são cheios de significado, Logicamente não é qualquer conselhinho assim, qualquer coisinha que à toa, que falaria um santo. Tudo aquilo que ele comenta tem um valor muito grande, Então, pelo fato de o santo, estar sempre muito unido a Deus, ele vê com uma outra perspectiva muitas coisas que nós não vemos, ou talvez até estejamos um pouco acostumados e não damos tanta importância. E é bonito de nós percebemos que foi a primeira vez que São José Maria Escrivá veio à América do Sul, Ele já tinha ido no ano 70, em maio de 70, ele já tinha ido no México, foi lá rezar a Virgem de Guadalupe. Porém, América do Sul, o Brasil foi o primeiro país ao qual desembarcou. Depois teve toda uma jornada peregrina, pastoral, que foi realizando em outros países aqui da América do Sul. Mas o Brasil foi o primeiro país e desceu inicialmente no Rio de Janeiro, era a escala dele. Depois pegou um avião, um Bandeirantes, e o trouxe aqui para São Paulo. Eu trouxe melhor para a cidade de São Paulo. E com relação ao Brasil, lógico que a primeira coisa que São José Maria já fez, quando já chegou aqui, a primeira coisa que ele dizia, até de um ponto de vista muito humilde, é que eu vim para aprender. Logicamente, aqueles que estavam aqui esperando a vida dele, que lógico, foi uma grande expectativa, muita gente nem conhecia muito bem, ainda não tinha filmes naquela época, tão divulgados como temos hoje. Algumas pessoas não conheciam nem a fisionomia, não conheciam nem a voz de São José Maria. Então é muito provável que estivessem numa grande expectativa de como era, de como era a figura desse homem, E a primeira coisa que talvez passaria pela cabeça de todos, é que São José Maria iria ensinar, Vamos aqui receber o fundador do Opus Dei,
e talvez ele venha nos dizer muitas coisas bonitas, de fato disse mesmo, né? Mas ele não veio, assim, lógico, pregou e disse muitas coisas maravilhosas, depois a gente vai ver alguns textos dele, mas fundamentalmente ele veio com essa humildade de querer aprender num novo país, né? E principalmente num país que não era a língua dele habitual, né? Porque ele estava em Roma, falava lá o italiano, mas também a sua língua original, o espanhol. Então ele sentia-se assim no Brasil como um aprendiz, né? Então tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele contemplava, era algo que, de certa maneira, engrandecia o seu coração, né? Então ele foi percebendo uma série de coisas que depois foi comentando nas suas pregações, né? Nas suas palestras, meditações, foi comentando tudo aquilo que ele viu, né? Tudo que ele foi aprendendo ao longo desses 15 dias. Foram mais ou menos uns 15 dias em que ele ficou conosco. Então, o que ele viu no Brasil? O que ele percebeu? O que um santo percebeu no Brasil? Então, a primeira coisa que ele percebeu que no Brasil nós temos um grande trabalho a ser feito, porque ele dizia que o Brasil não é um país, mas é um continente, no sentido da amplidão do Brasil, né? Umas terras imensas, um povo espalhado por muitos lugares, né? Então ele, lógico, para nós, como brasileiros, né, já estamos muito acostumados, assim, até com a grandeza do Brasil. Temos parentes às vezes em lugares muito distantes aqui mesmo na nossa terra, mas ele, ao desembarcar aqui, percebeu que nós tínhamos muita coisa para fazer, né? E ele então nos dizia: há muito trabalho, muito o que fazer, há muitas almas boas no Brasil, e vós tendes no coração o fogo de Deus, aquele que Jesus Cristo veio trazer à terra. Então é preciso pegá-lo a esses outros corações. Tende simpatia, bondade, capacidade humana e sobrenatural para fazê-lo. Então vamos lá, dizia ele, né? Vamos nos mexer, vamos nos multiplicar, vamos fazer muitas coisas boas nesta terra que é tão bonita. Então, se nós pensássemos, né, puxa vida, que trabalho que nós temos nas mãos, né, que um santo disse-nos que devíamos trabalhar bem, por quê? Porque nós temos um coração bom. Uma das primeiras coisas também que já foi percebendo, né, no primeiro contato, né, com pessoas aqui do Brasil, que o brasileiro tem um coração bom, né, tem um coração, como ele dizia, simpático, amável, acolhedor, né? Então ele diz: aproveitem essa característica de vocês para desempenharem um trabalho de levar fogo. Que fogo que é esse? O fogo do amor de Deus, é o apostolado. Levar a todos os ambientes, né? A todos os lugares que vocês puderem chegar, né? E tanto que depois, mais no final, quando já estava quase indo embora, depois de 15 dias, ele dizia que gostaria de ver em cada município do Brasil esse fogo que ele veio transmitir, o fogo do amor de Deus, né? Que ele tivesse, em cada município, tivesse uma pessoa que frequentava a obra, ou que fosse da obra, né? Para aquela chama, né, começasse a se espalhar naquele município. Então, as pessoas que ouviam São José Maria, né, ficavam muito impressionadas, né, porque o santo é aquele que tem um coração amplo. Nunca vamos encontrar um santo com um coração pequeno, mirrado. Não, o coração de um santo é aquele que vê coisas grandes, né, como Jesus Cristo dizia aos seus apóstolos, né, vamos mar adentro e vamos lançar as redes. Então Jesus Cristo dizia isso aos apóstolos: então vamos mares abertos, né?
mares sem margens, né? sem litoral, né? Vamos nos aventurar, né? Então, o normal num santo sempre foi assim, né? Então, o santo nunca vê coisas pequenas, nunca vê, isso já está bom. Não, o santo, por que o santo ele vê dessa maneira, né? Porque a santidade nossa, ela sempre nos leva a melhorar. Nós nunca estamos contentes conosco mesmos, né? Eventualmente, se você está contente consigo, com o modo de ser, com o seu comportamento, não está bem, né? Então, o santo sempre quer mais, né? É um homem que não se sacia, como Deus, né? Quer mais, deseja mais, pede mais, né? E esse santo, então, São José Maria, ele pedia isso a nós. Por que ele pedia assim, de uma forma assim tão veemente? Porque em 74 a obra estava apenas em São Paulo. Ele desceu no Rio, mas no Rio ainda não tinha centro do Opus Dei, pegou um avião e já veio para São Paulo. Então aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, pois tinha alguns centros da obra, né? E somente em 75, né, um ano depois da sua vinda ao Brasil, começou a expansão, né? Começou a colocar-se em prática esse desejo que ele transmitiu a cada um de nós. Daí começou já no Rio de Janeiro, em 75, depois já em Curitiba, em 76, e foi se espalhando pelo Brasil todo, né? Ainda não estamos em todos os lugares, em todos os estados, e também não estamos em todos os municípios, mas ele queria que nós chegássemos a essa meta, né? Chegássemos a todos os lugares deste grande continente. Então, a primeira coisa que impressionou ele foi a grandeza do Brasil e a perspectiva apostólica. Então, diante dessa primeira ideia, né, que São José Maria nos transmite, eu gostaria que todos nós pensássemos, até diante de Nosso Senhor aqui, né, fazer um pequeno balanço, né? Estamos já ingressando em junho, daqui a pouquinho, já quase terminando esse semestre, diante de umas circunstâncias bastante diferentes dos anos anteriores. Mas o que você já fez para levar o fogo do amor de Deus às outras pessoas, às pessoas que estão à sua volta? Nesse período todo, mesmo que talvez não tenha tido um contato presencial com as pessoas, você, não sei, encorajou algum amigo seu, melhorou algum amigo seu, você fez com que algum amigo seu crescesse, se desenvolvesse, consolou, né? levou a boa doutrina a esse amigo, né? Quer dizer, ou o seu coração, nas circunstâncias em que nós estamos agora, ficou um pouco pequenininho. Não dá para falar com ninguém diretamente, não dá para falar diretamente com as pessoas. Então, talvez você ficou um pouco mirrado, né? Então, se ficou assim, com o coração pequeno, não é um coração de um santo, ou pelo menos não aquele que quer ser santo, né? Então, nós temos que pensar, né, da mesma maneira que São José Maria queria que levássemos o fogo em todos os lugares, né, que você comece levando o fogo do amor de Deus às pessoas que estão à sua volta, né? Nós temos que, como dizia ele, temos que ir aquecendo o ambiente que está no nosso entorno, né? Então, a grandeza do Brasil. Depois ele percebeu mais uma coisa, que os brasileiros, eles têm uma facilidade muito grande de abrir os braços às pessoas, né? Ele viu uma coisa assim muito bonita, né? Que justamente nós conseguimos aqui no Brasil ter pessoas de vários países, a miscigenação é muito grande. Já percebeu, né? As pessoas, né, de outros países, a face diferente, né? Como se estavam juntos, como havia fraternidade, né? Um ponto importante do Brasil é essa fraternidade, esse carinho que nós temos pelos outros, não tem assim um preconceito, né? Um preconceito de que é desse país, daquele país. Talvez possamos fazer uma pequena brincadeira entre nós,
mas nunca um preconceito que nos afasta, né? Nunca um preconceito assim que faz com que nós tenhamos um ambiente frio, né? Não, mas ele é de outro país, pensa assim, não vou me aproximar. Não, nós nos aproximamos de qualquer um, né? Tanto que o Brasil aqui, o número de países, pessoas que vieram de tantos países é muito grande. Por isso que ele dizia que neste país abris com naturalidade os braços a todo mundo e o recebeis com carinho. Quereria que isso se convertesse num movimento sobrenatural, num empenho grande de dar a conhecer a Deus a todas as almas, de unir-vos, de fazer o bem não só nesta nação, mas a partir desta grande nação. Essa é uma outra perspectiva, né? Que nós temos a facilidade de nos interagirmos, né? A facilidade de conversarmos, a facilidade de trocarmos ideias, né? Então ele diz, aproveita também essa característica muito própria do Brasil, que é a fraternidade, e não tem preconceito nenhum, para levar ao amor de Deus. E até ele, no finalzinho aqui do que eu acabei de ler, ele dizia, desde o Brasil, né? Então, desde o Brasil, que o Brasil seja uma espécie de núcleo, onde desse país vão sair pessoas que levarão o amor de Deus a pessoas de outros países. E, de fato, esse desejo também do Brasil, ele dizia assim, do Brasil e desde o Brasil. E, de fato, essa ideia dele, né, esse conselho que ele nos dava, é algo muito real. Né? Ao longo, passados já 46 anos da sua vinda aqui, nós vimos e vemos brasileiros que estão em outros países, se adaptando, outros países que foram incorporando, né, o próprio local onde estavam, para fazer apostolado. Então, do Brasil, saíram muitas pessoas que foram começar o labor apostólico, principalmente levando o Opus Dei a tantos outros países. Então, essa é a nossa fraternidade, que chamava muita atenção de São José Maria, né? E ele, então, vendo tudo isso, né, a grandeza do país, a cordialidade nossa, a alegria no sorriso, né, também algo muito marcante no sorriso, né, e esse valor que ele transmitia, valor sobrenatural, né, que ele procurava transmitir a cada um de nós. Então isso, de certa maneira, foi empolgando a todas as pessoas que o conheceram, né, os animava a cada um a serem melhores, a crescerem, brincava com cada um. Então essa visão extremamente positiva do nosso país, né? Logicamente, cada país tem também seus defeitos, né? Lógico, quando São José Maria Escrivá veio aqui, ele falou muito das coisas positivas, né? E depois também falou de algumas coisas mais negativas, no sentido de que nós também temos nossos defeitos, como qualquer outro país, né? Às vezes nos deixamos levar um pouco pela preguiça, pela falta de constância. Foram dois defeitos, né, que ele percebeu com muita claridade, né, que nós tínhamos que melhorar nesses aspectos, né? Mas eu penso assim, quer dizer, a nossa tendência do ser humano é sempre focar o negativo, né? Agora mesmo, nesse período que estamos passando, já 2 meses de confinamento, agora que está tendo uma certa abertura, então a gente sempre, às vezes, acaba ficando nas coisas negativas, uma notícia negativa, uma coisa que é mais de sensacionalismo, não é? Algo que, não sei, uma coisa grave que aconteceu. Então a gente sempre tende a ficar no negativo, né? Quando nós vemos uma pessoa, às vezes a gente tende a ver sempre o negativo, né? E esquecemos do positivo, né? Que a pessoa, ou mesmo as notícias não são todas negativas, tem muitas notícias positivas, né? Mas a gente tende a ficar com as coisas mais negativas. Então eu imagino quando ele chegou aqui, lógico, ele veio nos trazer essa alegria de Deus, né? Veio nos trazer aquilo que é positivo para cada um de nós, para que nos animássemos, né? E lutássemos depois contra os nossos defeitos, né?
Então São José Maria ficou encantado, né? Quando ele saiu do Brasil, ele dizia que vai estar levando no seu coração, né? Uma frase bonita assim, está levando no seu coração tudo aquilo que ele viu e também o canto dos pássaros, né? Porque viu aqui, nossa, com grande frequência como os pássaros cantavam. Então levou esse gorjear dos pássaros dentro do seu coração. E naqueles dias todos, né? Aqueles 15 dias, como se desenvolveram? Digamos assim, foi muito bem organizado, teve muito trabalho, ele teve que dar muitas palestras, muitos encontros com pessoas, meditações, né? Missas que celebrou. Mas uma coisa assim muito marcante, mesmo que tivesse tido uma agenda bem cheia, né? Algo que marcou muito as pessoas que estavam à sua volta era que ele era uma pessoa normal, né? Não chamava atenção, né? Não era uma pessoa assim que produzisse algo que uma certa estranheza, né? Então, São José Maria, ele era uma pessoa assim muito afetuosa, era uma pessoa com a qual as pessoas, todo mundo gostava de estar com ele, gostava de conversar com ele, né? E então nós vemos que a santidade estampada nele é uma santidade que também pode ser para cada um de nós. Porque o santo, ele não precisa fazer coisas extraordinárias, né? Nós sabemos que na igreja alguns santos em vida realizaram atos extraordinários, milagrosos. Mas ele sempre insistiu que no Opus Dei nós devemos viver o ordinário. Então lógico, ele queria dar esse exemplo para cada um de nós, né? Não chamava atenção, né? Não fez aqui nada que que pudesse produzir, né? Puxa, isso aqui é uma coisa espetacular, né? Não, ele conversava naturalmente com as pessoas, era uma pessoa que estava do lado de todo mundo, abraçava, né? Conversava, perguntava as coisas, brincava, né? Brincava com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu lembro de um episódio em que, depois de um encontro, né, que teve com várias pessoas, na saída ele foi abençoando a cada uma das pessoas que estavam por lá, fazia o sinal da cruz na testa, né? Então apareceu lá um rapaz que ele fez o sinal da cruz, diz: Deus te abençoe e melhore o nó da sua gravata, dizia para ele, né? Uma coisa assim, simples, né? Bem simples, assim, abençoando lá, né? Mas olha, capricha aqui na sua gravata, né? Então, uma coisa pequenininha, né? Então, o santo, ele está sempre nas coisas menores, né? Está sempre nas coisas que assim não chamam a atenção. E São José Maria não queria chamar a atenção, né? E todos, né, que estavam com ele naqueles momentos, né, todos que conversaram com ele, fizeram passeios com ele, ficavam encantados como ele era amável. Então aqui é um ponto que eu gostaria de enfatizar, que é muito característico de um santo, sabe? O santo, ele sabe amar. É um homem que sabe querer. São José Maria, nós podemos dizer assim, um homem que sabe querer, compreender, desculpar e sabe dar-se aos outros, né? Então é um homem que se entregava aos demais, não se preocupava consigo mesmo, não ficava preocupado se estava cansado, se não estava cansado, não ficava preocupado se não dormiu direito na noite anterior, se dormiu pouco, né? Não ficava reclamando se tinha dor de cabeça, nada, né? Quer dizer, ele estava focado nas pessoas. Então nós podemos dizer que São José Maria era um homem que sabia amar como Deus nos ama, né? Então, e nós, né? Será que a gente também vê que uma das características principais de um santo é justamente saber amar, né? E quantas vezes que aqui
na nossa meditação estamos insistindo que agora esse período é um período mais difícil para você produzir o amor em casa, porque às vezes cansa. Eu sei que alguns já não aguentam mais de ficar em casa, já são 2 meses, né? Querem mais sair, querem voltar às suas atividades habituais, né? Eu sei, isso gera às vezes um cansaço, gera um cansaço até psicológico, né? De estar ali convivendo com as pessoas, e não aguenta mais, está se convivendo com os defeitos. Então isso tudo tem que fazer. É um bom momento, eu acho que agora é um bom momento dessa tribulação, de você viver como um santo, né? Viver como um santo. Até uma vez perguntaram a um padre mais idoso, né? Puxa, mas eu não sou santo, lógico que não somos santos ainda, mas puxa vida, eu não consigo fazer essas coisas. E esse padre mais idoso disse assim, pelo menos disfarça, né? Eu digo a mesma coisa, né? Lógico, talvez por dentro do nosso coração a gente está mais difícil, mas pelo menos disfarça, né? Disfarça na sua santidade, né? Procura imitar, talvez nesses dias, né? Até o dia 7 de junho, eu te aconselho, por exemplo, a rezar a estampa de São José Maria, que você deve ter na sua casa, dentro de algum livro que você está lendo, na mesa de trabalho. Pega essa estampa, né? E pede a São José Maria que você tenha o mesmo comportamento que ele teve aqui no Brasil. Que seja carinhoso como ele foi, que seja fraterno, que se preocupe com os outros, né? Que saiba fazer uma brincadeira, né? Que saiba servir como ele servia aos demais, né? Então não precisa ser diferente na sua casa, né? Simplesmente faça, né, aquilo que Deus faria, aquilo que Jesus faria na sua casa, aquilo que São José Maria faria, né? Então, se nós nos pautarmos por esse exemplo dele aqui no Brasil, né, já que esteve na nossa terra e nos conhece tão bem, né, viu a cada um de nós, né, viu o nosso jeito de ser, né? Então, se você pega essa estampa, reza, pede, olha, São José Maria, me ajuda aqui nessa circunstância, nesse momento, não estou aguentando mais, me ajuda a tratar melhor os meus irmãos, me ajuda a ter o espírito de serviço, me ajuda a sorrir, né? Então pede para ele todos os dias, né? Eu garanto que ele, estando no céu, vai te ajudar muitíssimo, né? Ele dizia-nos que quando eu estiver no céu, eu vou fazer muito mais por vocês. Então agora ele está no céu, já canonizado, né? Então pede aí para São José Maria que te ajude a portar-se bem, né? Então é todo um clima, né? Eu pensei assim que essa meditação de hoje poderia nos ajudar a pensarmos, né? Pensarmos que, de fato, ele, estando na nossa terra durante tantos dias, gostou tanto de cada um de nós e pedia-nos que nós nos multiplicássemos, né? Ainda não chegamos, logicamente, né, a esses municípios todos, né, que ele queria no seu coração, mas graças a Deus já chegamos a muitos estados novos, muitas capitais, outras cidades do interior, e com o passar do tempo vamos nos multiplicando e vamos expandindo a obra aqui no Brasil e também fora do Brasil e desde o Brasil. Então peçamos a Deus, né, em particular, vamos pedir a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que nos multiplique, né? Nossa Senhora que também tinha um coração, né, por ser santa e sem pecado original, né? Então Nossa Senhora também tinha um coração amplo, né? Então veja como é que está teu coração, veja se o seu coração é um coração sem margens, né? Um coração que quer abraçar o mundo inteiro, né? Pensar no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Com braços abertos, né? Que quer abraçar o mundo todo, né? Então peçamos a Nossa Senhora que nós nos multipliquemos para que possamos levar esse fogo do amor de Deus
a todos os lugares deste Brasil. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.